Olá amigos do Autos TV, eu tô aqui com o Renault Sandero para falar um pouco com vocês a respeito desse carro que é um dos mais vendidos do mercado e um dos mais baratos, inclusive quando ele é usado. Mas será uma bomba comprar um carro desse como usado? Você tem tanto aí nas locadoras, nas lojas. O que eu tenho que ficar atento na hora de comprar um Renault Sandero usado? É o que você vai ver comigo nesse vídeo. Aqui no canal e na internet você tem vídeo review sobre o Sandero. Vou falar rapidamente sobre os pontos positivos desse carro e eu nem preciso falar tanto, né? Ele tem um bom entre-eixos, 2,59, é um carro de 4,7 de comprimento, é um carro com um porta-malas interessante, são 320 litros, né? Tem agora o botãozinho elétrico aqui, não tem nada mecânico, ó, 320 litros, mas é um carro principalmente com excelente espaço para os passageiros e para o motorista também, né? Você tem aqui dentro bancos com encosto de cabeça para todo mundo, seguindo a legislação, mas o espaço interno dele ainda é um ponto de destaque. Abrindo a porta dianteira aqui, você tem o painel, o perfil do acabamento do carro também, que é bem simples. Pontos positivos, então, conforto. Outro ponto positivo é o motor 1.0 SCE de 82 cavalos, que tem um excelente rendimento, até 9,5 km com etanol na cidade, que eu considero bastante para um carro grande, né? Um carro maior, um carro com a carroceria grande, ele é um carro bem econômico. Mas a proposta desse meu vídeo é falar sobre problemas e itens que você tem que ficar atento no Renault Sandero. Ele não é diferente de nenhum outro carro, principalmente considerando que é um carro de entrada. Isso você tem que ter muito claro quando você vai comprar um carro. Não é carro de luxo, não é SUV, é um carro compacto de entrada. Então o que você tem que esperar desse carro? E quais são os pontos que você precisa ficar de olho antes de fechar negócio em um Sandero usado? Dá uma olhada comigo. Uma das coisas que você vai ver bastante gente reclamando é em relação ao barulho de acabamento. Mas aí, pessoal, não é nenhum problema crônico do carro, né? É um carro que tem aquele plástico oco, né? É um plástico mesmo rústico, um carro que tem isso no painel, ele é todo plástico, como todo carro desse segmento. Não tem nenhum carro com soft touch, nenhum carro bacana, luxuoso. Você está falando de um carro que custa, quando zero, menos de 50 mil reais, e na realidade do mercado é um carro até barato. Ele tem algumas características, né? Ali, ó, você vê o parafuso aparente, ele não tem nenhum luxo, até se você considerar essa versão aqui, ele não tem nem vidro elétrico atrás, ó, é manivela. E até o padrão do acabamento da janela aqui, da forração traseira, é um acabamento inferior ao da dianteira. Mas isso é característica normal de qualquer carro compacto que você vai achar. Outra coisa que ele tem, motor vai ser um 1.0 SCE, é um motor bastante econômico, as médias dele são boas, até 9,5 com etanol na cidade, com ar ligado esse carro faz, é um carro grande, né? E ele tem um consumo muito bom, eu considero muito bom. Mas uma das características desse motor, que é 3 cilindros, 1, 2, 3, é que ele ainda tem reservatório de partida frio, mesmo em 2020. Então você sempre vai ter que ficar colocando gasolina aqui para abastecer esse carro com etanol. É uma das características aí do Renault Sandero usado. Agora, em relação à manutenção, em relação ao motor, vou falar o que é uma característica e uma coisa que é um assunto para você ficar atento, que é em relação ao consumo de óleo desse motor 1.0. Isso é muito importante. Presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês agora, tá? Primeira coisa, o motor 1.0 3 cilindros SCE, ele vibra. Essa vibração é normal do motor, tá vendo, ó? Isso é uma vibração típica de motor 3 cilindros, isso é totalmente normal do carro, ó. Aqui você vê o coxim, né, que é o apoio, ele também está se mexendo um pouquinho. Você ouve esse barulho, isso é típico do carro, e essa vibração passa muitas vezes para dentro do carro, porque ele não tem aquele bom isolamento acústico, mas isso é característica, não é defeito. Mas uma coisa que você tem que ficar atento é aqui, no motor. Já ocorreu, nesse caso, inúmeros casos de vazamento de óleo pela tampa de válvula, né? A tampa que fica aqui em cima, a parte superior desse carro, né? O vazamento de óleo acaba você percebendo, quando vai olhar o nível do óleo, que o nível está baixo. Então o carro que tem um consumo de óleo, isso aconteceu em muitos modelos da linha do Renault. Isso acontece, esse vazamento na tampa, é a junta do cabeçote que não é de boa qualidade, né? A junção de uma peça na outra, tem uma junta e essa junta precisa ser trocada. Se não troca, ela acaba consumindo óleo, bastante óleo,
Agora, é interessante a gente comentar que esse problema foi identificado pela Renault. Ela circulou muitos documentos internos falando, orientando as concessionárias a trocarem a junta da tampa para os clientes em garantia, quando isso começou a ocorrer, só que a Renault nunca fez um recall a respeito disso. Então, qual que é a orientação? Se você vai comprar um carro usado, dá uma olhada bem ali no motor, peça um laudo cautelar, peça ajuda de um mecânico, dê uma olhada ali se tem óleo saindo pela junta, pela tampa, pela parte superior, se o óleo está no nível, porque se não tiver, já é um indício de algum problema que você pode ter no seu carro. Então, verifique isso, se preciso, troque a junta ali, que é uma coisa muito barata e muito simples para você não ter problema no seu Sandero. Outra coisa bem importante, apesar do espaço interno ser legal e tudo mais, até 2018 o Sandero não tinha sistema Isofix para fixação de cadeirinha. O que isso significa? Se você comprar um carro, um Sandero até 2018 e tiver cadeirinha de bebê, inclusive o cinto não é suficiente para você poder fixar a cadeirinha. Então fica atento, você tem que comprar adaptador, mudar o modelo da cadeirinha, se você já tiver uma tem que comprar outra, porque é uma característica também do carro. As versões 2019, 2020, essa aqui, modelo 2021, você já tem essa mudança, já tem o Isofix e facilita esse trabalho. Outra característica que é do próprio carro, são duas coisas que eu quero falar. Primeiro, em relação ao câmbio. Câmbio é manual de 5 marchas, a alavanca é grande, é bem grandona, e o curso do câmbio é bastante longo. Então tem gente que não se adapta, que não gosta, mas isso é característica do carro. Outra coisa é a embreagem. Muita gente diz que a embreagem dele cansa bastante no trânsito pesado, e esse sistema de embreagem que ele usa realmente tem um curso um pouco mais longo, mas lembrando, é um carro compacto, um carro de entrada, não é um carro de luxo, são características do Renault Sandero. Outra coisa, sobre os bancos, até o modelo 2019 os bancos são diferentes e não são bancos com apoio muito bom, né? Eram meio desconfortáveis, apesar de ser banco grande, era um banco meio desconfortável. A Renault mexeu em 2019 para 2020 com esses bancos aqui, ó, que são mais largos, tem o encosto aqui lateral, apoio lateral bem gostoso e uma melhor, acomoda melhor aqui as suas costas, o espaldar. São bem mais confortáveis, principalmente para viajar, que era uma queixa de muita gente. Mais uma característica do carro. Outra coisa que você precisa ficar atento quando você vai avaliar, olhar um Renault Sandero usado, que é um problema crônico desse carro também, é em relação à embreagem, né? A embreagem está aqui e você, às vezes, você vai apertar a embreagem e você vai perceber que ela tem algum ruído. E isso acontece em alguns carros. Qual que é o problema crônico, né, que esse carro tem? É o atuador hidráulico, essa peça que facilita um pouco esse trabalho de apertar a embreagem. Precisa muitas vezes trocar o atuador hidráulico. Então, se você vai testar percebeu que a embreagem não tá legal, tá ruidosa, parece ter um rangido, pode ser esse atuador, então já fica de olho, é um problema crônico do carro. Outra coisa é no mecanismo aqui da sincronização das marchas. O câmbio já não é dos melhores, ele é meio impreciso, né? A alavanca é muito grande, não parece que não orna, né? Não tem uma boa proporção. Mas o que precisa trocar? É o sincronizador do câmbio, é o que faz a sincronia das marchas. Às vezes você faz o teste aqui em todas elas, vai perceber que alguma não entra, ou o câmbio parece que tem algum ruído. A vibração é característica típica de Renault, ele tem uma mínima vibração no câmbio. Eu já tive Clio, já tive carro da marca, que aliás era muito legal, muito bom o carro, mas isso é característica do câmbio. Diminuiu muito, mas ele dá aquele trimelique no carro quando ele fica velho. Pode ser aqui a parte de cima, né, que é um mecanismo que ajuda a conter essa vibração, e pode ser também um mecanismo de sincronia da transmissão. Então tem que ficar de olho. Se você perceber, provavelmente é o sincronizador e precisa ser trocado. E em relação à concessionária, infelizmente a gente que é jornalista e lida, né, com as marcas, com as montadoras, a gente vê que muitas vezes na concessionária o cuidado não é o mesmo, o treinamento não é o mesmo. E eu vi muitas e muitas reclamações da rede de concessionários Renault. As revisões desse carro até 60 mil quilômetros custam R$ 3.300, mas as concessionárias adoram empurrar serviços para os compradores. O preço das peças desse carro é muito barato. Jogo de pastilha, R$ 120, né? Kit de embreagem, os itens são num preço acessível, mas a mão de obra da concessionária é muito cara. Então, se você está comprando um usado, tem um mecânico de confiança, pode até levar na concessionária, conheça o serviço, mas
em geral é caro e eles vão te empurrar bastante coisa, então fica de olho nisso. E para você comprar um Sandero usado ou qualquer carro usado do mercado, sempre é importante você pedir o laudo cautelar na loja ou então para a pessoa que você está comprando o carro. Tem uma diferença, laudo de transferência é aquele que verifica se o carro existe, se tem pendência de documento e só. Laudo cautelar verifica a estrutura, se tem recall, quantos donos o carro já teve, se o carro é bom, se não é, se é aprovado ou se é reprovado. Peça sempre o laudo cautelar e aí você vai estar fazendo um bom negócio quando o assunto é carro usado. A gente se vê em mais guias de usados aqui no Autos TV. Vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e acompanhar os vídeos aqui no canal.